E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Luiz para mais uma aula de Química. A gente está começando a apostila nova aí, apostila 3, tá? Capítulo 11, Química 1, ok? A gente vai começar o estudo aí da tabela periódica, tá pessoal? Os conceitos aí, localização dos elementos pela configuração eletrônica 1, tá? É importante esses conceitos de tabela periódica, eles nos ajudam muito, pessoal, tá? Então, conhecer a tabela periódica nos dá chance de entender diversos comportamentos aí, né, de substâncias, né? Então, as propriedades de cada elemento, de cada família e cada período ajuda a gente a compreender, por exemplo, ligações químicas, por que elas acontecem, como elas acontecem, tá? E até mesmo as reações, né? O balanceamento das reações, por que acontece esse tipo de balanceamento, né? Por que a gente precisa igualar os coeficientes na equação química, o entendimento também, né, do NOx, do número de oxidação, a tendência desses elementos aí ganhar ou perder elétrons. Por isso que é importante a gente entender bem esses conceitos da tabela periódica para poder compreender melhor os fenômenos que acontecem com as substâncias aí e com as reações, ok? Então, vamos lá, né? Então, tabela periódica aí, página 303 da apostila, capítulo 11, né? E aí ele fala aqui, relaciona um pouco da biblioteca, né? Daquele sistema de arquivamento, né? De posicionamento, de organização dos livros com a tabela periódica. É mais ou menos isso que acontece aí, né? Os cientistas com desenvolvimento aí, né, e descobertas de vários elementos tiveram que bolar um jeito de organizar esses elementos de uma forma fácil, por uma forma para que a gente entende, que a gente entende como grupal, né? De uma forma que a gente consiga alinhar, né, diversos elementos, elementos que são semelhantes, que possuem propriedades semelhantes, tá? Então isso vem em desenvolvimento aí, mais ou menos como a gente teve lá com os modelos atômicos, né? Um modelo mais simples, tentaram um modelo mais simples e depois foram aperfeiçoando esses modelos até chegar no modelo que a gente encontra hoje, que é com base na tabela periódica de Mendeleev, né? Tiveram alguns ajustes, mas basicamente é isso. A história, a gente vai ver um pouquinho da história, desenvolvimento da tabela. Vamos ver aí vários tipos de modelos que eles colocaram pra gente, né? Que não deram muito certo, até chegar no que a gente tem hoje atual, tá? Então, vamos aumentar aqui um pouquinho, né? Olha lá, histórico da classificação periódica. O início do século XIX foi marcado pela descoberta de muitos elementos químicos. No entanto, os cientistas não sabiam de que maneira poderiam organizá-los. O primeiro estudioso a sugerir uma organização básica para os elementos foi Johann Wolfgang Dohenberg, tá? Dobenreiner, tá? Esse é um nominho difícil. Em 1829. Então, ele propôs uma organização baseada em tríades de acordo com certas características de massa, como a mostra, né, o exemplo a seguir. Pessoal, esse modelo aí foi o primeiro a ser criado, tá? Ele pegava de 3 em 3 elementos aí, né, que possuíam massas aí matematicamente semelhantes, mas isso não funcionava para todos os elementos, tá? Então, com o tempo isso foi descartado. Vamos ver aqui. Então ele pegava aí, por exemplo, cálcio, estrôncio e o bário, tá? O cálcio com massa 40, né? O estrôncio 137 e o bário 137 e o estrôncio 87, tá? Se vocês notarem aqui, o que ele fazia, ó, ele somava a massa desse elemento com a massa desse elemento e fazia uma média, né, que dava aproximadamente aí a massa do elemento do meio. A mesma coisa acontecia com o lítio, o potássio e o sódio, né? Então, o que acontecia? Ele organizou essas tríades com esse fundamento matemático, tá? Então, aqui, ó, a gente vê que aproximadamente a massa do estrôncio e do sódio, né? É uma média aí, né? A massa do lítio e do cálcio, a soma deles é uma média da massa do sódio, tá? O trabalho de Dobenreiner não teve grande repercussão no universo científico naquele momento, mas foi importante, né, pelo fato de ter sido pioneiro na tentativa de agrupar substâncias, tá? Então,
Apesar dos esforços, aí não teve muita repercussão, né? Mesmo porque não, não fazia um sentido químico, fazia um sentido mais matemático do que químico. Em 1862, né, o geólogo francês Alexander Emile Bouguer Charcot-Toys publicou uma organização dos elementos baseados nas mais recentes descobertas de suas massas atômicas na época. A disposição espacial dessa primeira tabela, na forma de um parafuso, indicava nitidamente a periodicidade. Pessoal, né, nesse segundo exemplo aqui, né, o Charcot-Toys, ele organizou os elementos, dispondo eles, né, numa sequência aqui, ó, obedecendo, né, como se fosse um parafuso aqui essa distribuição, tá? Então, o que foi notado aqui, pessoal? Aqui ele notou, né, os estudiosos notaram que se a gente traçasse uma perpendicular aqui, ó, né, a esse eixo aqui, né, então o que acontecia? Alguns elementos se alinhavam, tá? E eles puderam descobrir com isso que alguns elementos, né, dessa forma dispostos, todos eles ficavam na mesma vertical, tá? Então o que aconteceu? Eles perceberam que dessa maneira eles poderiam colocar em conjunto elementos com propriedades semelhantes. Se vocês notarem aqui, a gente tem o lítio, o sódio e o potássio, e hoje, né, a gente sabe que esses três elementos pertencem à família 1, né? São metais alcalinos, possuem propriedades semelhantes. Então, a partir dessa proposta, eles começaram a entender, né, que eles precisavam, né, na verdade, organizar de alguma forma que evidenciasse essas propriedades, né, que deixassem alinhadas, que formassem grupos com essas propriedades, ok? Em 1864, John Alexander Reina Newlands propôs um novo modelo de organização no qual ele dispunha os elementos de acordo com massas atômicas. Sempre, pessoal, referenciavam-se às massas atômicas. Até então, não se referenciavam, né, nessa organização os números atômicos. Todos eram baseados nas massas, tá? Essas organizações. Com isso, percebeu que o oitavo elemento seguinte era, em geral, semelhante ao primeiro. Então, olha só, quando o Newland ele começou a organizar em oitavas, né, eles começaram a perceber as peridiosidades. O que é peridiosidade, pessoal? Quando eles organizou dessa maneira, eles começaram a perceber que o primeiro elemento e o oitavo elemento tinham propriedades semelhantes. Basicamente, a mesma coisa que aqui, ó. Então, o primeiro, né, o lítio, o berílio, tal, quando vinha no sódio aqui, esse elemento, de certa forma se alinhavam. Então, ele tinha aqui, ó, o hidrogênio, isso são as massas, né? E aí, quando chegava no oitavo, né, nesse caso aqui, o flúor e o hidrogênio não se alinhou, mas se vocês perceberem aqui, ó, o lítio, o sódio, berílio e magnésio, o boro e o alumínio, né, eles acabaram aqui tendo propriedades. Ainda não era essa forma definitiva, mas eles já começaram a perceber qual que era o caminho, né? Começou a ser costurado o caminho, né? Então, assim, o Newland agrupou os elementos com propriedades semelhantes em colunas. Devido à semelhança com as oitavas musicais, o modelo ficou conhecido como Lei das Oitavas de Newland, tá? No princípio foi ridicularizado, tá? Achou que era uma besteira isso. Foi a partir de 1969 que a tabela começou a ganhar a forma atual, quando Dmitri Mendeleev também propôs uma organização baseada na ordem crescente de massa atômica. O grande diferencial de Mendeleev foi deixar espaços a serem preenchidos por elementos que ainda não tinham sido descobertos, né? E conseguir realizar predições incríveis, precisas sobre esses elementos. Por exemplo, os espaços abaixo do silício e do alumínio ficaram em branco e receberam o nome de ECA-silício e ECA-alumínio, respectivamente. Mendeleev sugeriu propriedades para ECA-silício e ECA-alumínio que coincidiram com propriedades do galho e do germânio quando tais elementos foram descobertos. Então, pessoal, o que aconteceu? Mendeleev ele foi muito astuto, né, muito inteligente, mas ele não partiu do nada, ele não veio essa ideia do nada, tá?
o que que ele fez? Ele pegou todos os modelos, né? Ele estudou todos os modelos aí, e aí ele percebeu que seria possível agrupar esses elementos de tal forma que evidenciasse essas propriedades, né? Então, aí a tabela periódica de Mendeleev ficou disposto mais ou menos assim, tá? Não é o formato que a gente tem hoje, mas é semelhante. Então ele colocou aqui, ó, com o grupo 1 aqui, ó, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, né? O cobre, rubídio. Claro que alguns mudaram, né? Mas lembrando que essa tabela era baseada na massa atômica, né? Então a gente já vê aí, ó, uma semi-tabela periódica aí, né? Elementos agrupados de tais formas aí que evidenciam suas massas, né? Evidenciam suas propriedades, né? Então, o grupo 7 aqui, ó, flúor, cloro, bromo, iodo, né? Que futuramente aí a gente tinha como os elementos, os halogênios, né? Então, ele já dispôs, e outra coisa que ele deixou claro, né, que evidenciou a tabela dele, foi que ele previu, por exemplo, o elemento cálcio com massa 40, ele previu aí, ó, um elemento que surgiria com massa 44, né, e com massa 68 e 72, que posteriormente foram descobertos e tinham as propriedades que ele havia sugerido que teria, né? Então, olha lá, ó, as previsões aí, ó, previsões que foram dadas por Mendeleev aí, ó. O ECA-silício teria massa atômica 72. Aí os dados atuais aí, pessoal, que a gente tem, né, do germânio, que para ele era o ECA-silício, né? O silício está aqui. A gente tem aqui silício, cadê o silício? Silício sumiu. Silício, né? A gente tem aqui o silício, e o ECA-silício é o posterior ao silício, né? Então, ele colocou aqui, ó, como massa atômica 72 e é 72,6. A cor cinza, ele tem uma cor cinza. Densidade 5,5, né? Ó, 5,36. Fórmula do óxido exatamente igual, a densidade igual. Então, ele conseguiu prever através dos estudos dele e dessa disposição dos elementos na tabela, tá? Então, com a descoberta da radioatividade em 1896 por Henri Becquerel e com os estudos posteriores sobre esse tema, surgiu a necessidade de reformular a organização de Mendeleev, visto que a massa atômica não se mostrava uma propriedade intrínseca de um átomo devido à existência de isótopos, né? Lembra que a gente viu lá aqueles isótopos, né? Elementos que têm átomos do mesmo elemento, tem o mesmo número atômico, mas massa diferente. Então, com essa descoberta aí, houve-se a necessidade aí, porque tudo era baseado na massa e agora a gente não podia mais basear na massa, né? Então, com isso, em 1913, o físico Henry Moseley, tá, montou uma tabela que no geral é igual a que se usa nos dias de hoje baseadas no número atômico, tá? A tabela periódica atual. Moseley propôs a princípio da classificação periódica moderna, na qual os elementos estão dispostos de acordo com a ordem crescente do número atômico, pessoal. Segundo ele, importantes propriedades físicas e químicas dos elementos são em funções periódicas dos respectivos números atômicos. Então, as propriedades que a gente vai estar estudando aí na tabela periódica, eles estão intrinsecamente ligados ao número atômico. O número atômico é o número de prótons dentro do núcleo, tá? Inclusive a massa atômica é uma das propriedades aí que tem a ver com o número atômico, né? Assim, a tabela atual define os períodos na horizontal, períodos, e as famílias ou grupos na vertical, tá? No total há 18 grupos, 7 períodos, tá? Então a gente tem Moseley, né, nos estudos aí, a fotinho dele, e as séries, né? Séries ou períodos. O número de períodos corresponde à quantidade de níveis de energia, camadas que os elementos químicos apresentam. Então, pessoal, uma das características aí da tabela periódica é que ela possui 7 períodos, tá? 7 períodos, que são 7 linhas, tá? Cada linha, pessoal, representa uma camada na distribuição eletrônica do elemento. Então, o hidrogênio, por exemplo, ele está lá na primeira linha. Significa que ele tem uma camada, né? Ele tem somente
uma camada. O hélio também só tem uma camada, ele está lá na primeira linha. O lítio está na segunda linha ou no segundo período, ele possui duas camadas. E assim por diante, tá, pessoal? Então, os exemplos aqui eu tenho berílio, ó, número atômico 4, ele tem primeira camada 1s2, 2s2, então ele está no segundo período, apresenta elétrons nas duas primeiras camadas, tá? O alumínio, né, ele tem aqui 13 número atômico, consequentemente 13 elétrons, e ele tem 3 camadas, ó, terceiro período, apresenta elétrons nas 3 primeiras camadas K, L e M, tá? A série dos lantanídeos, pessoal, os actinídeos, deslocadas do corpo da tabela periódica, contém elementos com 6 e 7 camadas eletrônicas, respectivamente. Por isso, ficam localizados no sexto ou no sétimo período. Pessoal, na tabela periódica, vamos ver ela aqui, ó. Eu tenho essa série dos lantanídeos e os actinídeos, tá? Que eles estão, assim, foram não retirados, mas deslocados aqui para baixo. Por quê? Porque eles estariam respectivamente nesse e nesse quadradinho. Se eles tivessem deixado aqui, a tabela iria ser muito longa. Então eles usaram esse recurso, né, de tirar parte dos elementos aqui para a tabela ter, né, um aspecto mais organizado, ok? Grupos ou famílias, pessoal. Os grupos, né, reúnem elementos químicos que possuem a mesma distribuição eletrônica na camada de valência. Significa o que, pessoal? Todos os elementos do grupo, tá? Todos os elementos das famílias, dos grupos, eles possuem na camada de valência o mesmo número de elétrons. Então, os elementos da família 1A, ele possui todos um elétron na última camada, tá? Então, os elementos da família 2A, ou 2, né, possuem 2 elétrons na última camada. Uma coisa que a gente vai ter que acostumar é o seguinte: anteriormente, pessoal, a tabela periódica era dividida em grupos A e grupos B, né? Grupo A e grupo B. Alguns elementos eram classificados como elementos da família A e outros elementos, os elementos da família B, tá? Só que hoje essa classificação foi mudada, foi atualizada. Então não tem mais grupo A ou grupo B. São grupos agora, né? A gente tem 18 grupos, tá? Sequenciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 18, ok? Mas ainda usamos essa definição de grupo A e B, né? Fica, para quem estudou anteriormente, fica mais fácil, e eu acho legal vocês também saberem, porque ajuda bastante, ok? Então, vamos lá, ó. Os principais tipos de grupo. A gente tem aqui, ó, o grupo pode representar diferentes elementos classificados da seguinte maneira, ó. Elementos representativos. Esses elementos representativos, pessoal, são eles que eram classificados, né? São esses que eram classificados como os grupos da família A, tá? Eles apresentam o elétron diferenciador situado nos subníveis S ou P, tá? Os representativos têm o elétron diferenciador, o último elétron da camada de valência, o mais energético, tá? Aonde que ele tem? Ou no subnível S ou no subnível P, tá? Esses elementos estão situados nos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Ou na classificação antiga, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, ok? Então, ó os elementos aqui, ó. Então, o grupo 1, né? Ele tem elétron diferenciador aqui, ó, S1, né? O lítio, por exemplo, S1. O N aqui, pessoal, é qualquer uma das camadas. N é o número da camada. Então pode ser na camada 1, na camada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Dependendo do elemento, mas sempre a última camada, né, o subnível mais energético vai estar lá no S. Ele vai ter um elétron desse subnível S. Eles também são chamados de metais alcalinos, a família 1, tá? A família 2, metais alcalinos terrosos, tá? Tem 2 elétrons no S, tá? Que aí o berílio, por exemplo, né? O berílio tem 2 elétrons no subnível S da camada 2. Família 13, tá? Ou 3A, né? Família do boro, ele tem aqui a primeira camada, segunda camada aqui, ó, com 1 elétron, né? No P e 2 no S. Então, somando aí 3 elétrons, né? Então a gente tem aqui, ó, camada 2 com 3 elétrons. Família 14 aí, né? Grupo 14 ou 4A, família do carbono, 4 elétrons no SP aqui, ó, né?
sp, então 4 elétrons na última camada. Família 15, grupos 15, família do nitrogênio, 5 elétrons na última camada. 16 calcogênios, a família aí do oxigênio, por exemplo. Enxofre, a gente tem aqui, ó, 6 elétrons na última camada, tá? Halogênios, família 17 ou 7A, a gente tem 7 elétrons na última camada. E os gases nobres com 8 elétrons na última camada, tá? Gases nobres, também conhecido, é família 8A, tá? Então a gente tem atual, pessoal, classificação atual, ó, atual 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, ou antiga 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, ok? E aqueles elementos que eram conhecidos como elementos da família B, né? Elementos B são os elementos de transição. Divide-se em dois blocos, elementos de transição externa e interna. Os elementos de transição externa apresentam eletrodiferenciador no subnível D. Os elementos de transição interna apresentam eletrodiferenciador no subnível F, ok? Então, tem o grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Família 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B e 8B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o 10B, tá? Camada de valência aqui, ó, sempre no D. Esses são de transição interna, externa, tá, pessoal? Então, no D. E os grupos aí, ó, a gente tem os grupos representativos, tá? O S, essas duas famílias tem no S. Aqui a gente é representativo, também tem no P. São as famílias aí 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Então, esses são os grupos, tá? Aqui eletrodiferenciador no S, eletrodiferenciador no P, e aqui esses são os representativos e esses são os de transição, tá? Elementos de transição externa, tá? Esses daqui possuem eletrodiferenciador no D. E os elementos de transição interna, eletrodiferenciador no F, tá? Normalmente, pessoal, quando a gente vai fazer todos os nossos estudos, ou a grande maioria dos nossos estudos, tá? Quaisquer que sejam, tá? Quando a gente vai estudar química geral, a gente utiliza, na grande maioria das vezes, os elementos representativos. O S, né? Com S, elementos representativos com o P, tá? Por que isso, pessoal? Porque dentre esses elementos, nós conseguimos estudar quase todos no segundo grau. A gente consegue 99% dos processos que acontecem, né, das propriedades das reações, a gente consegue representar eles com esses elementos, tá? Tanto os elementos com eletrodiferenciador no S quanto no P, tá? Ocorrem reações e tem propriedades esses elementos, mas são poucas vezes utilizados, tá? Na grande maioria são esses elementos. Então, o que acontece? Não que vocês não devam saber, né? A gente não tem que estudar esses elementos, mas o que acontece? O foco do nosso estudo vai estar sempre nesses elementos e nesses elementos aqui, tá? Então, a cobrança maior vai ser desses aqui, tanto que por exemplo, quando a gente vai estudar as reações, a gente vai ver muito e conhecer muito das propriedades desses elementos aqui. Porque a grande maioria desses elementos, ou quase em toda a sua totalidade, né, se a gente não levar em conta o F, desses elementos aqui, eles são metais, né? Esses caras aqui são metais, tá? E aqui a gente tem elementos artificiais, tá? Grande parte de elementos artificiais aqui, radioativos, né? Então a gente vai ver muito, né? A gente viu lá os radioativos, né? Quando a gente estudou a radioatividade, são esses elementos, é muito estudado neles. E aqui, quando vocês for estudar alguma coisa ligada muito à metalurgia, né? As propriedades e as reações que a gente vai estudar vão estar mais direcionadas a esses elementos que são os elementos representativos, tá? Elementos representativos, olha lá, ó, são elementos dos grupos 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 e se localizam nos blocos SP, apresentando assim camadas de valência
em orbitais S ou P. Representam os mais predominantes componentes da crosta terrestre e, devido à sua abundância, disponibilidade e diversidade, tem grande aplicabilidade em diversos processos industriais. Esses elementos desempenham papéis fundamentais em quase todos os campos da química e vêm contribuindo nos últimos anos com desenvolvimentos espetaculares nos campos da ciência dos materiais e das fontes alternativas de energia. Então, esses elementos é o grande foco do nosso estudo, tá? Elementos de transição externa são elementos aí do grupo 12, 3 a 12, que se localizam no bloco D da tabela periódica, apresentando assim elétron diferenciador no subnível D. São duros e possuem altos pontos de fusão e ebulição. Por serem metais, conduzem bem o calor e a eletricidade, podem formar ligas entre si e apresentam um estado de oxidação variado, estados de oxidação mais amplos do que os elementos dos outros grupos. Então, esses elementos aqui, na sua grande maioria, são metais, tá? Elementos de transição interna, que são esses aqui. Localizam-se no bloco F da tabela, apresentando assim elétron diferenciador no subnível F. Divide-se em dois grandes grupos, os lantanídeos e os actinídeos. Lantanídeos abrangem desde o número 57 ao 71, actinídeos inclui desde o número 89 ao 103, tá? O lantânio, tá? Z igual a 57, e o actínio com Z igual a 82, apesar de possuírem elétron diferenciador no D, são incluídos na classificação. Eles estão aqui, tá, pessoal? E aqui a gente termina aí, né, o nosso estudo. A gente vai ter uma segunda parte aí, galera, tá? Das propriedades periódicas e aperiódicas que estão incluídos aí dentro da tabela periódica, tá? Então, estudem aí. Esse início é importante a gente saber para a gente conhecer os grupos, né, as famílias, os períodos aí da tabela periódica e depois associar isso às propriedades inerentes a essa tabela. Beleza? Então a gente se vê aí na live. Valeu, galera. Obrigado e até mais.